Fala, 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 nação roqueira, esse é o Rock Reclame ao vivaço, aqui 9 horas da noite em São Paulo, nessa fria São Paulo, nesta terça-feira, começando com o pé na porta, começando com Iron Maiden aí de fundo do Paris, dá uma aumentada pra galera sentir. Hoje vai ser disparado o programa mais pesado do rock and roll aqui na Kiss FM do Rock Reclame, o programa que vai aguçar a sua criatividade, bagunçar a sua cabeça, inspirar a conversa sobre comunicação, mas sem aquele papo chato, entrando no bom humor dos nossos convidados, da nossa bancada, toda essa brincadeira louca. Mais uma vez, aquela coisa que você já conhece do Multishow, toda quinta-feira, às 5 da tarde lá, e você também pode acompanhar a gente pelo facebook.com/programa Reclame ao vivo para ver as nossas belas faces, mandar os seus comentários, também pelo WhatsApp da rádio 98874343. O Edu Pares está de olho aqui. Edu Pares, aliás, boa noite, Edu. Boa noite, já quebrando completamente o roteiro, né? Já quebrou o roteiro. Boa noite aí todo mundo que está ouvindo. Hoje tem entrevistado para o ouvinte fazer pergunta, hein? Tem hoje, não é só a galera da publicidade, não, a galera da música, a galera do metal principalmente. O pessoal vai ficar feliz aqui. E também temos as dicas culturais dela, a portadora do DNA abençoado. Aliás, um abraço para a mãe e para o pai dessa criatura com as 3 irmãs. Tuti Miller com a gente. Gente, eu fico assim com autoestima lá em cima com essa apresentação sempre. Muito obrigada, cara. Então hoje vai ter dicas de estreia no Netflix, longa aí que tá sendo meio polêmico até, sobre anorexia, e o nosso querido Game of Thrones. Game of Thrones, que quase não divide opiniões, mas quem não assiste fica pé da vida com tanto comentário no Facebook. Aí, por falar em Facebook, ele que é o maior poeta do Facebook, ele é o cara mais provocador e fã de pessoas do signo de Escorpião. Emerson Souza com a gente aqui. Boa noite. Hoje a gente não vai falar de horóscopo não, mas a gente vai falar de rock and roll, vamos falar de propaganda, vamos falar de celebrity. A gente tem 2 aqui na bancada. A gente vai falar de constrangimento também. O Eco disse que vai hoje passar uma informação quentíssima, vai dar um furo aqui no rádio. Que beleza, que beleza. Dizem as más línguas que vai ter conversa entre dinamarqueses e suecos aqui nessa brincadeira. A gente vai falar de metal, a gente vai meter o pé na porta daqui a pouco, Pedro Pares. Lembrando que esse é o Rock Reclame. Não se assuste se você estava procurando, cadê a música? A gente vai tocar a música daqui a pouquinho, muito pouquinho, aliás, daqui a 30 segundos o Pedro Pares já está com os dedos no botão. O Canis Lions também vai ser um assunto grande aqui. Lembrando que a Jamute é a nossa apoiadora nesse primeiro mês. Um abraço pro James, a Jamute, que uma das produtoras mais premiadas do Festival de Cannes, com 11 leões. E vamos parar de papo, porque é importante, são os convidados que a gente vai apresentar depois da música. E vamos começar então de leve, com Metallica, é isso? Vai ser bem pesadinho hoje. Na verdade, de leve a gente vai começar com Hit the Lights aqui na Kiss. Pode soltar? Acerta a luz aí. Cortei tudo aqui. E pra galera do Facebook que não para, a gente tá ao vivo também aí, facebook.com/programa Reclame. Você que está nos acompanhando, a gente não para com conteúdo pra vocês. Isso aqui é quase TV, meu amigo, não é brincadeira não. Com o pessoal da Lab 3 TV, corte de câmera, eu posso olhar ali, o Marcinho corta. Se eu olhar pra cá, o Marcinho corta pra cá também. Vou derrubar ele, vou olhar agora lá na GoPro que tá ali também. Né, Marcinho? São muitas coisas. E aí a gente vai agora dar uma dica do Fernando Giulianelli, da Mitsubishi, no nosso quadro Hub Reclame lá da TV, com dicas do que o cara tá acompanhando, o que é tendência. Dá uma olhada aí. Oi, eu sou o Fernando Giulianelli, diretor de marketing do Grupo HPE no Brasil, que representa as marcas Suzuki e Mitsubishi. E as 3 tendências que eu posso falar hoje: acho que internet das coisas vai mudar muito o nosso negócio, inteligência artificial, então Watson, Alexa, enfim, vocês sabem do que eu estou falando, se não sabem, joga no Google. E carros autônomos, que é o meu negócio, mercado de autos, sem dúvida isso também é uma coisa que vai mudar muito o comportamento humano. A única coisa é Reclame, como
Voltamos. Esse foi Fernando Giulianelli, VP de Marketing da Mitsubishi, dando uma dica. E aí você conhece mais ou menos o Reclame, quer entender como é que funciona. Tem muito bastidor, tem muito making off. E a gente fez um apanhado para explicar o que é o making off do Reclame para vocês. Dá uma olhadinha. Ação! What are you doing? Are you shooting behind the scenes or are you shooting the real? Pois é, então Reclame lá no Multishow toda semana, você acompanha os bastidores da publicidade, aqui no Facebook muita coisa, Rock Reclame é a versão radiofônica, então, se você estivesse no carro agora, você estaria ouvindo pelo rádio, se você está no Facebook agora, espero que você não esteja dirigindo, mas continue acompanhando, a gente vai ter essas pessoas muito especiais, André Matos e Eco Moliterno. A gente vai contar um segredo que conecta essas duas pessoas daqui a pouco. O pessoal da rádio nem sabe que eles estão aqui ainda, a gente vai apresentar assim que acabar a música que o tio Mark Zuckerberg não deixa passar no Facebook pra vocês, por isso que vocês não estão ouvindo enquanto o pessoal ouve. É ele que não deixa? Ou são as bandas que não deixam? É, ele evita, né? Ele podia bater o pé lá e a galera de direito. Esses músicos são complicados, os caras querem ganhar dinheiro com as obras autorais, é um absurdo, né, André? Olha, é um absurdo. É um absurdo ser artista e querer ganhar dinheiro com música, né? É um absurdo. Voltamos. Já é vagabundo, já faz música. Voltamos. De volta. Isso aí, o Rock Reclame mais uma vez ao vivo aqui na Kiss FM 102,1 em São Paulo. Agora estamos no Rio, estamos em Campinas, estamos no mundo todo pela internet. E agora, finalmente, vamos para o que interessa, que são os nossos convidados. Tuti Miller, apresente o primeiro deles, por favor. Vamos lá. Ele é cantor, compositor, maestro e pianista. E não só cantor, mas um dos maiores vocalistas do metal. Fundador de bandas como Viper, Angra, Xamã e que continua fazendo sucesso agora em carreira solo. Bem-vindo, André Matos! André Matos com a gente aqui. Muito bem. Super conhecido na Kiss FM, o pessoal já mandando em polvorosa, mandando mensagens aqui, Já. perguntando uma coisa que ele mesmo falou que nunca perguntaram pra ele, por que ele saiu do Angra. A gente vai perguntar. Alzheimer, né? A gente já vai perguntar isso também. E junto dele, o programa tá em família aqui. É isso ou não? Emerson Souza. Exatamente. Aqui no estúdio também está o primo do André, que é o Eco Moliterno. Ele começou a carreira aos 16 anos fazendo caricatura para uma revista de rock. Terminou o colegial na Dinamarca, depois ele vai explicar o que ele foi fazer lá. Trabalhou com ilustrações para Folha, Abril, Globo e tabuleiros de jogos da Grow. Foi diretor de arte na agência Click, design-chefe na AOL, VP de criação da Wunderman, diretor de criação online da Young & Rubicon. Que beleza, hein? Cara, VP de criação da África e agora é o CCO da Accenture Interactive, que ele vai daqui a pouquinho explicar que bicho é esse. o que é isso, cara? E ele tá assim, você sabe que ele foi um dos 15 maiores influencers da internet, junto com William Bonner, Neymar, não sei se você conhece esses caras, mas Ah, não conheço não. é como Moliterno pra gente aqui.
Boa noite, muito obrigado. Vamos começar com essa história então, um cara que é um dos ícones do metal no Brasil, um publicitário que foi para a área de consultoria, e vocês são primo de primeiro grau, é isso? Muita gente acha que meu primo é o Cadu Moliterno. Eu acho que todo mundo que não te conhece pensou a primeira coisa que o Cadu tava aqui junto. Muita gente acha que minha mãe é a Marlene Matos, né? Ou seja, o Cadu Moliterno pode ser sobrinho da Marlene Matos, pensa nisso. Pensa nessa possibilidade. André, carreira solo, todo mundo pergunta dessa brincadeira aí, mas é verdade, saiu do Angra, teve muitos convites recentes, inclusive, para voltar pro Angra, teve a reunião do Viper. Em que vibe você tá nesse momento de profissional como cantor? Cara, eu tô numa vibe assim de ócio criativo, digamos, né? Ao mesmo tempo, continuando com a turnê da carreira solo, fazendo alguns projetos até inusitados, assim, tocando. Eu fiz recentemente um concerto acústico, só piano e voz. Um piano de cauda mesmo. Aliás, se você é maestro, você tem uma formação de canto lírico, de piano, é uma coisa muito mais... Foi um instrumento inicial, né? E depois eu fui obrigado a cantar pelo pessoal do Vibe, eram meus vizinhos. Eu queria ser o tecladista, eles não deixaram. Não tinha teclado na banda na época. Então eu virei vocal por acidente, né? Pô, que belo acidente, né? Não, na época não era muito gostoso não, cara. Eu perdi a voz na primeira música. Não sabia cantar direito não. Mas assim, fui aprendendo. Até que com 17 anos, não, antes, foi antes, né? Com 15 anos eu gravei o primeiro disco com o Vibe. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Você começou muito cedo, né? No mundo da música. Uns 12, né? Nossa, então, quem que te influenciou a entrar nesse mundo? Então, foi quando eu conheci o rock, na real, né? E meu pai gostava muito de música, era sempre loja de disco, naquela época comprava-se disco de vinil e tal, que era uma maravilha, todos devem comprar aqui, né? Mas enfim, uma vez a gente foi numa loja e ele falou, escolhe o disco que você quiser aí, eu te dou. Aí eu perguntei pro vendedor assim, eu falei, cara, me indica um disco de rock legal aí pra levar, eu não sabia o que comprar, né? Devia ter uns 10, 11 anos de idade, e o cara me viu com um disco do Van Halen na mão, que é o Fair Warning. Quando eu coloquei na vitrola, eu pirei, eu não via mais nada, assim, furou, né? Aí comecei a comprar AC/DC, comecei a comprar Iron Maiden, Judas Priest, Queen, aí foi. Então, as influências foram de fato, além de algumas pessoas no Brasil que já estavam fazendo um rock legal, início dos anos 80, né? Então, assim, um cara que tocava guitarra muito bem e que ninguém reconhece muito era o próprio Pepeu Gomes. Que fazia uma mistura legal de ritmo, com um som pesado quase até, né? Sim, pouquíssimo tradicional pra época. Muito. Então, assim, depois veio os anos 80 com aquela enxurrada de bandas boas que o Brasil teve também, não necessariamente de metal, mas o metal começou ali no Brasil também, porque foi o período que o país saiu da ditadura. Então, a gente pôde ter acesso a instrumentos, acesso a discos, acesso a informação, né? Mas foi por aí. E eu lembro o primeiro show que ele fez, eu sou 6 anos mais velho que o André. Ele fez um show ali que era onde é Benedito Calixto hoje. Teatro Vila Paulistana. E eu tinha 7 anos de idade, a família foi assistir o show dele de heavy metal. Então foi o primeiro show que eu vi na minha vida aos 7 anos. Esse show hoje em dia, tanta pessoa disse que foi nesse show, que tem 100 mil assim, caberia uns 100 liras paulistanas, mas você tava mesmo. É igual, eu vou puxar pro meu querido Juventus da Moca, que foi campeão da Copa Paulista em 2006, cabem 4 mil pessoas lá, eu conheço umas 35 mil mais ou menos que estavam presentes. Então, essas coisas ninguém quer perder. É como o Moliterno, você é um dos principais criativos, especialmente pro lado digital, mas liderou agências das mais tradicionais, África, Rubicon, etc. Migrou para consultoria, que agora começa a ser uma coisa também mais tradicional. As consultorias de marketing e de negócios estão puxando os criativos. Sim. Primeiro, para quem está ouvindo isso, fala, não entendo nada, cara. O que a consultoria faz? A consultoria faz muita coisa, né? Só a Accenture no Brasil, para vocês terem dela, tem cerca de 11 mil funcionários. Já estão em 5 áreas, 5 verticais principais, né? Estratégia, tecnologia, operações, digital e consultoria. E eu estou embaixo da vertical de digital, sempre fui digital, sou oriundo no mundo digital, comecei em agências online e fiz toda a minha carreira em agências online, depois quis aprender mais da comunicação de massa, por isso que eu fui para agências grandes como a Yang, Via África, onde eu fiquei os últimos 7 anos.
E agora eu senti a necessidade de aprender mais desse novo mundo, porque cada vez mais os clientes estão demandando novas entregas além da parte de comunicação isoladamente, né? Enfim, cada vez mais você consegue mensurar resultados, você consegue influenciar no negócio do cliente. E eu achei por bem ir para uma estrutura maior onde eu tivesse mais pessoas diferentes para me ensinar novas capacidades, né? Novas formas de se fazer comunicação e de, principalmente, ajudar os clientes a resolverem os problemas deles. O que aconteceu com o André muito nas bandas, né, de começar o Viper, depois querer se reinventar, ir pro Angra, depois o Xamã, etc., sim, também acontece pro lado criativo. Se você não ficar se reinventando, o negócio... É quase como se eu tivesse uma carreira solo, que nele está agora. Estou montando a minha banda, digamos assim, e dentro de uma estrutura diferente, ou seja... Uma gravadora diferente. Exato, boa analogia. E a ideia é fazer um modelo, evoluir um pouco do modelo para servir os clientes, não só em termos de comunicação, mas integrar com tecnologia, com consultoria, com estratégia, fazer uma entrega única para resolver os problemas dos clientes. Muito bom. Emerson Souza, a palavra é sua. Deixa eu fazer uma pergunta para o André. Uma pergunta que nunca fizeram para ele. Então, Holy Land talvez seja o disco que colocou o Angra colocou o Angra entre as bandas mais importantes do heavy metal do mundo. Ele fez 20 anos agora há pouco. A banda reuniu os integrantes que faziam parte do disco, e você não estava lá. Não. Porque o Angra, estou emendando, o Angra é tipo aquela ex-namorada que você acabou o relacionamento de uma forma conscienciosa, mas pelo sim, pelo não você bloqueia no Facebook, é isso? Eu não tenho Facebook. Uma rede social qualquer. Então, eu não sei, eu não mexo. Tá bom. Eu só uso o WhatsApp pros amigos, assim, pra família. E eu não gosto de Facebook. Eu acho um instrumento do mal. Eu acho que um dia as pessoas vão acordar pra isso. O Angra também. Mentira, não, o Angra foi muito bom na minha carreira. Eu não posso... Inclusive, assim, fiz muitas músicas pro Angra, né? E foi um momento, assim, de maior difusão da banda internacionalmente. Então a gente chegou num nível, assim, de tocar em estádios enormes e ginásios, sabe? Ter sold out em Paris, com convidados ilustres como o Bruce Dickinson cantando pra gente. Você é um mito no Japão até hoje. No Japão a gente tocou num lugar que o Ozzy tocava, então assim... E tocou em Paris, um lugar onde teve um atentado lá, né? O Bataclan também. O Bataclan, né? Então assim, foi uma carreira longeva, diria, né? Junto com o Angra, foram 9 anos juntos. E não tenho do que reclamar, assim, foi um lugar onde eu me profissionalizei de verdade, né? E aprendi as coisas boas e as coisas ruins do meio da música. Foi tudo ali que a gente... Depois daquilo a gente já estava, praticamente todos nós, né, estávamos formados para seguir em frente. O que aconteceu com a separação é simples, assim, chegou um momento de estagnação em que a gente não se entendia muito mais musicalmente, né? Então eu nunca tive medo de dar o próximo salto, né, digamos assim. Não que fosse para começar do zero, mas você sempre começa do zero com uma bagagem, então você já não começa não sabendo nada, digamos assim. Então o Xamã, na hora que ele começou também, já foi logo pro topo, assim, rapidinho. Tocou até em novela da Globo, que pro metal, pra uma coisa mais pesada, é muito raro também. O Xamã foi um fenômeno engraçado, porque a gente logo assinou com uma gravadora grande, já puseram música na novela. A gente quase que não quis que pusessem, por causa do nosso público mesmo, né? Uhum. Mas no final acabou dando certo, porque a novela combinava com a música, não pegou mal e tal. Mas o Xamã pecou nesse sentido, ele pecou no sentido de se focar muito no Brasil, por causa de o poder da Globo, que não é, né? Por causa de uma novela, assim, todo mundo na rua assobiava a música, quer dizer. Então a gente tocou nos grandes festivais do Brasil durante muitos anos e tal. Até que a banda se dissolveu também. Mas o Xamã pecou no sentido de não investir muito no exterior. Fizemos vários torneios no exterior também, mas não tão focadamente como o Angra fez. Aliás, é um movimento engraçado, porque o Viper começou a tocar também em inglês, as canções em inglês, o Angra também canções em inglês. Não era uma coisa tão... Coros, enfim. Mas assim, lá atrás, algumas bandas como essa que você citou,
começaram a compor em inglês, depois passou um período muito grande, muito focado do rock nacional sendo nacional, e agora também começou de novo o rock and roll, né? Tem uma onda. voltando a compor em inglês. Você sempre compôs em inglês? Sempre. Inclusive eu não sei compor em português. Né? É difícil, eu acho difícil. Ele sabe escrever bem letras em português, poemas e tal. Então o hobby dele, o eco. Mas eu tenho dificuldade, assim, eu acho muito difícil mexer com a língua portuguesa musicalmente falando. Ela é muito complexa. Sim. A língua inglesa ela te dá alternativas mais fáceis de montagem, De rima, de métrica. Não apenas rima, né? Ideias que você pode expressar com sentido duplo, enfim. Eu acho bacana, eu acho que estudar a língua inglesa nesse sentido e o principal é isso, o principal é que você consegue ter acesso desde... Outro dia eu vi um vídeo de uma banda da Indonésia tocando Carry On, que é uma música minha, no festival, né? Então assim, é muito louco que você atinge o mundo inteiro, exceto a Coreia do Norte. Acho que ninguém, nem a própria Coreia do Norte Não, se atinge bobear, a Coreia do outro Norte. dia eu vi um cara do Uzbequistão mandar um e-mail pra gente, falar que era super fã, não sei o quê. Ou seja, você acha que se o Angra, por exemplo, tivesse letras em português, ele não teria um sucesso internacional também? Não era o tipo de som que combinava com letras em português, vamos colocar assim, tá? Perfeito. Eco, trazendo para o mundo da comunicação, cara, tem também, assim, tem uma exportação de criativos brasileiros enorme lá para fora. Você já morou lá fora, tanto para estudar na Dinamarca, inclusive. Eco Moliterno fala dinamarquês e André Matos fala sueco. A gente pode ter uma disputa escandinava aqui, como a gente falou no começo. Você não falou que a Rádio Kiss está no mundo inteiro? Vamos falar para os ouvintes na Escandinávia. Daqui a pouco eles vão mandar um abraço em sueco e em dinamarquês para toda a audiência global da Kiss FM. Mas, Eco, o que tem na criatividade brasileira que chama tanta atenção ao redor do mundo hoje, que a gente tem líderes de agências vindo do Brasil, pessoas que trabalhavam só aqui e agora estão no mundo todo? Eu acho que o brasileiro ele tem nato nele essa capacidade de improvisação, né? Que na criatividade, né, no mercado publicitário, ela vem muito a calhar, né? Porque, ou seja, você é capaz de ter soluções inesperadas para problemas esperados. Eu acho que essa seria uma boa definição. E o brasileiro, ele aplica isso não só na comunicação, mas na música, no futebol, né? O jeito, a gente tem isso. E lá fora, eu acho que as agências conseguem combinar isso com toda a parte de estratégia na qual os gringos são muito bons. Né? Você vê, por exemplo, o mercado inglês, né? Os planejamentos ingleses, né? Eles vão muito a fundo nas problemáticas para entender isso. Você acha que perdem muito tempo dessas coisas? Eu acho que eles, não sei se eles pedem mais, primeiro que eles têm Dão mais muita tempo, volta. a gente não tem tempo, a gente é treinado na guerra, aqui os nossos prazos são muito mais curtos do que os prazos que eles têm lá fora. Os brasileiros, né, eles reclamam, a grande reclamação deles quando eles vão trabalhar fora é que num ano inteiro eles põem, sei lá, 2 trabalhos lá, 3 trabalhos lá. Isso a gente põe por mês aqui, às vezes por semana. Eu vou te dar um exemplo só para um aspas aqui, um parênteses então. Para a Finlândia, a gente tocou lá já várias vezes, inclusive um projeto lá na Finlândia. Vocês sabiam que tem um financiamento do Estado para quem quer ter banda de metal, de rock? Você pega uma bolsa banda, Beleza, hein? Que interessante. vive disso durante 5 anos, tem um lugar para ensaiar, já tem o budget para lançar os discos e lugar para tocar. Se você for bom, vai em frente. Se não for bom, tudo bem. A grana não precisa devolver, tudo bem. Tem esse apoio estatal que no Brasil a gente não pode contar com isso. Sim. Então, Aí também se fizesse uma bolsa metal no Brasil, ia ter até pagodeiro tentando montar a banda. Não ia nada ser é a prova fácil. de brasileiro. Olha, se fizesse uma bolsa pagode, a gente também... A moça Emerson- funk, né? Emerson Souza tem a participação no facebook.com/programa reclame, o pessoal já está participando, também manda sua pergunta lá e vê ao vivo em vídeo, Emerson. É isso aí, a Débora Santiago está perguntando pro Eco como você enxerga o mercado publicitário no futuro próximo. Num futuro próximo, eu enxergo ele mudando muito. Assim como todas as indústrias estão passando por uma mudança exponencial, ou seja, né, quase que virar de cabeça para baixo muito rápido, o nosso meio vai virar também. Né? Eu acho que cada vez mais a digitalização vai trazer isso, vai forçar não só as agências, mas também os clientes, todo mundo a reinventar o modo de operacionalizar a comunicação. E isso está acontecendo numa velocidade muito rápida. A minha mudança, de uma certa forma, também vem para antecipar esse movimento, porque é algo iminente que vai acontecer. E tem um termo lá na Accenture Interactive que eu gosto muito, que ele é
onipresente nas reuniões, que é future proof, ou seja, prova de futuro. As soluções hoje, a principal variável é se elas vão sobreviver ao futuro ou não, o que vai mudar muito rápido, né? Numa indústria que nas últimas décadas mudou muito pouco. Quem assiste Mad Men é muito parecido com o que era a publicidade nos anos 90, é muito igual, muda uma coisa ou outra. E agora essa mudança chegou para valer. Então, se a gente não estiver preparado, não sei se ela trabalha com publicidade, mas acho que esse termo, a prova de futuro, tem que valer para o que a gente faz e tem que valer para a gente também. A gente tem que entender se a nossa profissão hoje, no nosso ramo de atuação, se a gente é a prova do futuro ou não. Porque se não for, tem que mudar. Eu tenho uma pergunta em relação a isso, porque todos os assuntos nos interessam. Por favor. De que forma essa informatização de tudo que acontece hoje em dia, tão exponencial como você falou, vai substituir o humano na publicidade? Né? De que forma o algoritmo vai tomar o teu emprego? Eu acho que assim, muitas das coisas que a gente faz vão ser substituídas por máquinas, porque não era para a gente estar fazendo. Né? Eu fui numa palestra lá no South by Southwest, um dos editores da Wired, ele falou, por exemplo, aplicando em outra indústria, dirigir um carro, isso não é para humano. O único veículo que o humano dirige hoje é o carro. Avião, trem, navio, tudo é dirigido por computador. E o carro vai ser também porque para dirigir você não pode se distrair. E o humano se distrai, então não é para o humano. Mas e o prazer de dirigir? Aí vai ser optativo ou não, mas não vai ser por exemplo, corrida de Fórmula 1, talvez, se bem que já estão fazendo porque corrida você não tem Facebook, André Matos. Não tem. É ótimo que eu esteja aqui perguntando. Exatamente, porque assim, essa coisinha chamada celular é viciante no ponto... que eu não quero ser escravo. Não, você faz muito bem. Nós, ainda mais quem trabalha com comunicação e publicidade, a gente é quase obrigado a ser, mas E, por exemplo, cada vez mais tem uma necessidade de você segmentar ao máximo a mensagem. Não existe mais a mídia de massa com uma mensagem só para todo mundo. Claro. Porque eu sou diferente de você. Como é que você resolve isso na televisão? Né? Por causa do horário do programa, da faixa etária, como é que é? É mais fácil resolver isso no digital, ou seja, você faz uma combinação via algoritmo de mensagens e imagens, ele faz milhões de combinações direcionada, né? E ele vê qual performa melhor e a partir daí segmenta para cada pessoa. Na TV, o que vai acontecer, hoje em dia, por exemplo, a gente é fã de futebol. Você eu assisto às vezes no intervalo do futebol um anúncio de fralda, eu não tenho filho, isso é um ruído, eu não tinha que estar vendo aquilo. Sabe o que eu faço durante os comerciais? Desligo o show. É muito bom. Eu aconselho. Não faça o que o André Matos faz para não tirar o emprego do primo dele e Ecomano Eterno. Você que liga o rádio agora, esse é o Rock Reclame, eu sou o Fernando Novas, estamos aqui com Tuti Miller, Emerson Souza, Edu Pares e agora vem Tuti Miller com uma dica cultural, é isso, Tuti? Vamos lá. Bom, acabou de estrear no Netflix o longa O Mínimo para Viver. Foi direto pro Netflix, não foi nem pro cinema, olha que beleza. Obrigado, Netflix. O filme fala sobre uma jovem com anorexia e sua jornada de autodescoberta, depois de conhecer jovens com o mesmo problema numa clínica. Sabe que algumas críticas falaram meio que a mesma coisa do 13 Reasons Why, pode ter rolado uma romantização da história, aquela coisa, pode incentivar as jovens, inclusive, a desenvolver essa doença. Eu acho que, na verdade, soa mais como um alerta do que qualquer outra coisa. Então, assim, me fez muito lembrar também aquele filme Garota Interrompida, lá de, sei lá, que ano foi aquilo? 98, eu acho. Pode ser. Então, aliás, outra dica aí pra quem gosta de dramas psicológicos, Garota Interrompida é uma boa dica, mas... mudando de história, mas continuando a falar sobre estreias. Tivemos ela que fez barulho. Temos que falar, né, de Game of Thrones, que estreou aí a 7ª temporada e penúltima, né? E agora, né, recordista de Emmys e a audiência no mundo inteiro. Quem aqui de vocês que é fã de Game of Thrones? Eu sou fã, mas eu já assisti. Eu sou um fã, assim, esperando a próxima, não. Eu achei até que já tinha acabado quando eu vi a notícia. Já tava bom, né? Mas tá acabando. Mas Essa sétima temporada tem 7 episódios, só é mais curta. A 8ª vai ter 6. E daqui a pouco, blau blau. E tem muito fã, hein, cara. Facebook é complicado. E nesse primeiro episódio teve participação, né, do cantor Ed Sheeran. E aí que
foi uma surpresa, na verdade, para uma atriz, a Maisie Williams, que é fã dele. E aí eles já estavam armando essa participação faz tempo e agora rolou. O Game of Thrones tem algumas aparições de vários músicos. Também apareceu como um White Walker, o baterista do Mastodon também. O Brent Taylor apareceu nesse episódio. Eles têm uma história de enfiar a galera de fora das artes ou de outras artes para participar também. Pessoal, a gente está em cima da hora para o intervalo, é rapidinho. Esse é o Rock Reclame. A gente está com o Eco Moliterno, CCO, líder criativo da Century Digital, e com o mito André Matos, que vai cantar, vai fazer um falsete para a gente daqui a pouco, depois do intervalo. O que a gente vai ouvir agora, querido Edu Pares? Pô, é bem assim, né? Quando a gente é locutor, cara, você é locutor? Ah, faz sua voz pra mim. Eu chego pros caras e falo, você é o quê? Eu sou advogado. Faz aquela petição. Faz aquele mandado de segurança gostoso pra mim. Eu não quero encontrar um proctologista, não quero encontrar um proctologista. Não me pergunta nada pra ele. Fala parabéns pelo seu trabalho. Vai que você quer uma segunda opinião, terceira opinião. Vamos pro intervalo então, 9h32, é o Rock Reclame que volta já aqui na Kiss. Uma palhinha, deixa pra cantar. Uma vez os caras me pediram um agudo. Vamos tentar botar um agudo numa garrafa. De entregar de presente. Serve um circunflexo, né? Serve alguma coisa nesse sentido. Vamos mostrar pro pessoal do Facebook que também não entendeu ainda exatamente o que a Century faz, consultoria, comunicação, publicidade. André Matos vai assistir também. Tem uma pessoa chamada Eco Moliterno que vai aparecer nesse videozinho aqui que o Marcinho da Lab 3 TV vai liberar pra gente. Você vai entender um pouquinho mais lá direto de Cannes, hein? Dá uma olhada aí. A cobertura do Reclame no Cannes Lions 2017 tem o patrocínio de Accenture Digital. New Applied Now. Olá, eu sou o Eco Moliterno, o novo Chief Creative Officer da Accenture Interactive, que é uma das principais patrocinadoras aqui do Festival Internacional de Cannes, o maior festival de criatividade do mundo. Eu vou mostrar para vocês algumas ativações que a gente fez aqui no evento, como por exemplo esse espaço aqui, a Connection Beach, um espaço na praia de Cannes para as pessoas se conectarem, principalmente usando essa pulseira aqui. Ao você encostar a sua pulseira com a pulseira de alguém, vocês já trocam os seus contatos, nada mais fácil, né? Lá dentro do Palais, onde acontecem as palestras e os principais eventos aqui durante essa semana, eu vou mostrar o que mais a Accenture fez dentro desse conceito Connected Creativity, ou seja, tecnologia e ideias conectando pessoas. Deu pra entender um pouquinho mais do que a Century, ainda é como o Moliterno passeando na praia, puta trabalho legal ali. Bem menos frio do que hoje, né? E a gente vai mostrar também pra vocês um pouquinho do que vai ter no próximo Reclame. 5, lá no Multishow. 4, 3. Daqui a pouco, fica. Oi, gente, eu tô aqui para te contar que o Reclame dessa semana tá bem legal. A gente continua com a nossa cobertura do Cannes Lions 2017. Você vai conferir um bate-papo com o Chief Creative Officer da Accenture, Eco Moliterno. Tem também um balanço das palestras com Luiz Marinho. E ainda um making-off do novo modelo da Fiat, o Argo. Tudo isso e muito mais essa quinta no Reclame. Eu fico te esperando. Até lá! A gente fala de criatividade aqui, o brasileiro. Você tá falando sério, pô? É genial, é genial. Estamos aqui, esse é o Rock Reclame, o programa que vem para inspirar a sua criatividade. Eu sou Karen Novas, estou com Tuti Miller, Emerson Souza, Edu Pares, a gente recebendo aqui
André Matos, não confunda com André Marques, que fez o Mocotó. Ele é o Matos, com 2 T's. Exatamente. Ele é grande ator também. O homem do Angra, o homem do Xamã, o homem do Viper. A gente vai ouvir daqui a pouco também uma musiquinha dele ali, que é sempre bom, especialmente para os fãs de metal. A galera tá mandando um monte de mensagem aqui no WhatsApp da Kiss FM. Posso falar uma coisa? Por favor. Jamais fale musiquinha. Jamais. Dá um trabalho fazer. Ainda bem que você falou isso, viu? Muita vergonha que eu tô falando. O senhor está aqui do lado, rapaz. Está aqui do lado, não pode. Até porque, geralmente, metal no mínimo tem uns 10 minutos, né? Então não pode ser chamado de musiquinha. Então, o bom metal tem. Eu vou apanhar do André Matos até o final do programa, com certeza. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de novo com o André Matos e com o Eco Moliterno. Emerson, você tem alguma coisa aí? Tá vindo? O que tá vindo aí? Isso, tem uma pergunta aqui de uma celebridade aqui no Facebook, a Halle Berry. Nossa, adoro. A Halle Berry tá falando, olha, aqui no Brasil a gente não tem uma bolsa de incentivo. Eu não moro no Brasil, bicho. Pois é, porque essa aqui tá aqui, viu? Então tá. Ela disse, a gente não tem uma bolsa aqui pra quem quer montar uma banda de heavy metal e tal, então qual que é o caminho das pedras pra quem quer fazer isso aqui no Brasil sem bolsa? Tem bolsa no Brasil pra quem quer estudar música. Existem algumas escolas públicas de música, boas até, mas é muito difícil de concorrer ali, de entrar, né? O caminho, difícil, viu, cara? Difícil. A gente já pastou muito pra conseguir fazer música no Brasil e fora do Brasil também, se bem que fora a coisa mais segura, digamos. Porque se você estabelecer uma carreira musical, aí você vive disso, digamos, né? Ganhar dinheiro com música, mas viver de música, né? Para nós que somos músicos, só o viver de música já é o suficiente. A gente não precisa ficar milionário com isso, né? Alguém uma vez disse uma frase muito interessante, algum desses grandes aí do rock, disse, olha, eu ganho o cachê não para estar em cima do palco tocando, né? Eu ganho o cachê pelo antes e pelo depois. Em cima do palco é de graça. Porque é o tesão do cara fazer aquilo. Então, lá fora, geralmente você não toma calote, você não pega gente desonesta, você não tem problemas de transporte, não tem problemas de camarim, não tem problemas de hotel, não tem, enfim. Você nunca passou um perrengue numa Eslováquia da vida? Principalmente numa Eslováquia, eu nunca passei um perrengue. Lá é assim, nota 10. Né? Já passei talvez na Itália, por exemplo. Na Itália, sim, era um hotel que os chineses iam chamar a polícia porque a gente não tinha abandonado o quarto ainda. Aí a gente fez uma sacanagem, a gente mijou nas lâmpadas. Isso é rock and roll, senhores. Faltam bandas hoje em dia. Assim. Aliás, falando de hoje em dia, você falou da sua origem, de Pepeu Gomes, de vários discos de vinil que você teve. O que você acha do rock atual como um todo? Assim? Não necessariamente do metal, mas assim, o rock ainda vive? Tem muita gente falando, o rock morreu, não, o rock tá vivo, você tem que procurar mais. Você tem uma opinião formada? Eu acho que o rock que morreu tá vivo. Seria isso que eu diria. Realmente, o rock que morreu, assim, fisicamente, ele continua vivo. Sempre. E o fã de rock, o cara que deveria ouvir mais? Ele tem que ouvir desde Chuck Berry até que saiu, sei lá, anteontem. Coisa que eu até não sou um grande exemplo disso, porque eu não me interesso muito hoje em dia pelas coisas novas, porque são muitas, em primeiro lugar, a oferta é muita, com a questão da internet, de você não ter o filtro de gravadoras, não estou nem criticando, eu acho isso ótimo, na verdade. Mas tem um lado que é difícil, porque o que você vai escolher dentre tantas, né? Como é que é essa filtragem? Antes você tinha meia dúzia, uma dúzia de lançamentos por mês que você olhava e falava, bom, quero isso, intensificar isso e tal. Agora são milhões. Então assim... Aí as máquinas podem ajudar, os algoritmos do Spotify podem te ajudar. Mas eu não acredito muito neles, não. Hoje em dia tem cases, o Eco sabe muito bem, de você colocar eletrodos na cabeça e você, de acordo com o humor, o seu Spotify, Deezer, o aplicativo, eu acho isso encontra muito, o... George Orwell, cara, assim, eu acho muito feio isso, cara. Porque, vocês me desculpem, até aproveitar que o programa é voltado para publicidade, mas vocês têm que dar um jeito de reverter um pouquinho isso, porque a arte, aí que está. A publicidade se aproveita da arte bastante. Ela pega os melhores artistas, muitas vezes, como ele, por exemplo, que era um grande ilustrador de início de carreira, e se tornou no que se tornou, né? Grandes músicos estão a serviço. Não só perdeu na vida, negócio aí. Esse grande executivo entregue aos salários milionários. Grandes cineastas, né? Enfim,
fotógrafos, e a coisa fica tão movimentada no ramo publicitário que a pessoa não consegue voltar a fazer arte, né? É ou não é? Eu de uma certa forma consegui agora porque... Depois de quantos anos? De muitos anos. Porque, inclusive, o meu primeiro emprego, a primeira vez que eu publiquei numa revista de rock, que foi a Rock Brigade, foi por causa dele. Ele me falou, primo, estão precisando de ilustrador lá, eu tinha 16 anos. Eu fui lá e publiquei o primeiro desenho do Axl Rose, em 1994. E eu lembro que eu voltei para casa com o meu primeiro dinheirinho no dia da abertura da Copa de 94. Na Alemanha e Bolívia. Você recebeu dinheiro? 50 reais. Não acredito. 50 reais. 50 não acredito. Quem conhece sabe. Entendidos entenderão. Me diz uma coisa, e vocês já moraram juntos, né, que eu andei pescando aí. Queria saber um pouco dessa época, quanto tempo, como é que foi isso? Tem uma história muito boa, que a gente morou durante alguns anos, tinha até o Chan, que trabalhava comigo lá na Yang, ele adorava essa história, falou que ia filmar isso, porque era uma república, o André e o nosso avô, que hoje tem 96 anos, ainda está vivo. Era uma república de 3 meninos, eu publicitário, um vocalista de heavy metal e um nosso avô, que na verdade influenciou todos nós, que é um artista nato. É verdade, para quem não sabe, eu vou dar um exemplo, uma música que eu compus, a Fairy Tale, ao contrário da lenda, do que reza a lenda, né, que foi num pedaço de guardanapo, no Mercadão, comendo um sanduíche de mortadela com tubaína. Juro que inventaram. Foi o Eco que contou essa história? Não. Ele é mais fino, não tem capacidade. Ele não sabe nem fazer comercial da Casa Bahia. Então, assim, não, na verdade foi uma dica que o nosso avô me deu. Ele tinha um poema, eu li aquele poema e me inspirei naquilo para fazer a letra dessa música. Nosso avô que ensinou a gente a fazer poesia, você fazer soneto com rimas do jeito certo por causa dele. Ele é um grande poeta, sim, foi detalhe, ele é químico. Ele é químico. Ele conhece as fórmulas. Mas ele já foi jornalista. Ele é multi-homem, né? Um renascentista praticamente. E convivemos juntos durante anos, nós três. Então era o ritual à noite, eram os três vendo. Vamos aproveitando esse gancho, teve outros momentos em que a gente dividiu o quarto, digamos assim. Um deles foi na gravação do Angels Cry do Angra. Sim. Em Hamburgo. Em Hamburgo, em 92. Não. 92. 92 ou 3. Talvez, não lembro. Foi lançado em 93, tá? Entre 92 e 93. Ele estava na Dinamarca, ele foi citado, fazendo um intercâmbio. E ele veio até Hamburgo porque ele vai passar uma temporada enorme lá gravando esse disco. E curioso é que a gravação era um bunker alemão da Segunda Guerra, assim, concreto, que não tinha nem janela. Era um lugar sinistro mesmo, né? E a gente tinha que dormir numa pensão também, num subsolo, assim. Era assim, eu fui, cara, eu tava com moleque assim pra sofrer mesmo, assim, sabe? Tipo, agora vocês vão aprender a vida na porrada, né? Por isso que chama Angels Cry, acho que tem a ver. Inspirou o nome. Mas ele estava junto, ele presenciou isso, e aí eu fui visitá-lo na Dinamarca também, naquela vilinha que ele morava. Mal imaginava eu que um dia eu ia morar na Suécia, lá perto. E me perguntaram hoje se era a primeira entrevista que a gente tinha dado junto. Eu lembrei que na Dinamarca, não sei se você vai lembrar disso, a gente foi numa rádio dinamarquesa, souberam que ele estava lá. A gente deu uma entrevista na rádio, eu falando em dinamarquês, ele não falava sueco ainda, falou inglês. Eu devo ter essa fita cassete. O pessoal já pediu alguma coisa? Fala, daí tem uma frasezinha que dá pra falar um dinamarquês, um em sueco, que faz sentido? Podemos conversar, eu pergunto dinamarquês, agora raro, né? Det går ju bra. Vad gör du här? Det är bra inte. Vad är det? Vi var... Ele está falando que quando ele chegar lá, ficaram... att komma här. Och de är alla... Na verdade foram 4 melancias. De är alla droger här. Exatamente. Foi por lá. Chegamos os 4 juntos, pedimos 4 melancias, comemos as 4 no verão europeu. Foi bem isso. Um amigo meu que fala sueco me mandou aqui, pode tirar satisfação com o André, porque foi feio o negócio. Ele fala sueco que ele ainda pratica, mas eu não falo dinamarquês, mas ele fala sueco bem melhor que eu. Meu filho é sueco, né? Meu filho mora na Suécia. Então... Tem que conversar. Ele fala português, mas ele ensina sueco também. Muito bom. Esse é André Matos, o homem do metal e eco-moliterno criativo brasileiro. Tem pergunta de ouvinte aqui. Tem pergunta. O Emerson separou uma pra gente também aí, Emerson, é isso? Isso. O Moacir Neto Moa tá perguntando aqui pro Eco. Eco, a criatividade é o rock and roll que faltava nas consultorias? Ótima pergunta. Talvez. As consultorias elas são muito boas em falar com o cérebro das pessoas.
né? Fazer toda a parte matemática e racional da comunicação. Faltava esse lado de tocar o coração das pessoas, esse lado, digamos, eu não gosto de falar mais humano, porque o outro lado também é humano. Eu acho que quando você fala que só um lado é humano, o outro não são só máquinas, tem pessoas incríveis e muito talentosas lá também. Mas faltava essa poesia, digamos, esse lado de tocar as pessoas de uma forma mais emocional, que também ajuda a você reter a mensagem, né? Sempre que você tem algo embasado numa história, a retenção é mais fácil. Então acho que essa combinação acho que está dando um ótimo rock and roll. E ele emenda justamente dizendo como está sendo essa, como é que é conciliar essas duas culturas, né? Você dos dois lados, aí você está no meio agora. Está sendo muito legal, principalmente porque eles estão muito receptivos, né? Eles entendem que algo complementar é uma oferta nova dentro da estrutura deles, que é gigantesca. Então não só eu, mas meu time também, fomos muito bem recebidos lá. E, enfim, temos feito projetos juntos que tem sido de aprendizado mútuo. Então acho que não poderia estar sendo melhor essa união. E o César só vai emendar, o César Neto pergunta aqui se você está contratando mais alguém lá que está levando metade do mercado. Ele disse que se souber um espaço ele quer ir também. Mandem currículos, procurem Eco Moliterno no Instagram, ele vale a pena segui-lo também, ele é ilustrador. Ele fez uma capa especial da Veja, pode falar com isso também, fez uma caricatura sensacional do Michel Temer por uma das últimas edições, e tem esse lado também. Hoje, esse tipo de trabalho como ilustrador é uma coisa também, é quase uma diversão, mas que tem a ver com o seu trabalho, e traz a sua origem, ajuda na criatividade. Como o André falou, eu fiquei muito tempo fora disso, né? Eu comecei nisso, eu comecei com essa caricatura para Rock Brigade, depois entrei para o estúdio junto com outros amigos, ilustradores, comecei a publicar em várias revistas, jornais, enfim. Aí acabei entrando na publicidade, na internet, fui deixando isso meio de lado. Na publicidade na internet quando ainda era discada. Sim. Literalmente no século passado comecei a trabalhar com internet. E aí deixei isso um pouco de lado. E mais recentemente, né, o ex-editor de arte da Veja, ele entrou em contato comigo, porque ele já tinha trabalhado comigo lá na VIP, lá atrás, na Infoexame. Ele falou, que você ainda desenha? E calhou de eu ter acabado de mudar para uma casa nova, onde eu montei um estúdio para mim e estava tudo à mão. E eu meio que voltei a desenhar porque estava fácil. Antes você tinha que achar o papel no armário, caneta. Eu deixei tudo lá à mão e tinha voltado a desenhar. Eu falei, coincidência ou não, acabei de voltar a desenhar. Então você quer colaborar para a Veja? Então uma vez por mês eu tenho feito. E aí eu funciono porque tem um prazo. Eu fiquei viciado em prazo. Então eu não vou chegar em casa, eu não tenho prazo, vou desenhar. Mas agora eu tenho. Também. Então, por exemplo, eu vou sair daqui hoje, eu já recebi a frase dessa semana, eu tenho que desenhar a Marina Silva. Então chegando em casa eu vou desenhar e nesse domingo vai estar na Veja um desenho dela. Então isso me motiva, você ter um prazo, e é uma coisa que eu amo fazer, né? Que sempre foi uma coisa que me alegra muito, me deixa muito feliz. As horas passam e eu não percebo. Então provavelmente vou noite adentro desenhando para entregar amanhã. Faz ela bem maquiada. Para fazer jus àquela música da Bossa Nova. Marina. André Matos cantando Bossa Nova, hein? Caça e Caçador? Caça e Caçador? Caça e Caçador tem? Não sei. Como é? O que é isso? A gente estava fuçando nos arquivos da Kiss FM e a gente achou uma versão de Caça e Caçador do Angra. Isso Mas eu não cantei essa. Faz sentido? Não, eu não participei dessa fase. Olha só. Salvo pelo gol. Salvo pelo gol. Não, era pra cutucar mesmo, porque tem a pergunta da galera, que era só sobre outras fases, né? É só pra preparar o terreno. O pessoal tá mandando pergunta aqui pelo nosso WhatsApp, muita gente congratulando, muita gente mandando abraço, dizendo o melhor vocal do mundo de metal, perguntando por que você não foi pro Iron Maiden, perguntas de todos os tipos aqui. Né, aqui eu vou pegar uma pergunta do Renan Rubini e fala assim: André, tem alguma chance do público ouvir ao vivo em algum show seu a música The Faithless and the Dreamer do Raven Black, é isso? Raven Black Project, junto com John Oliva? Abraço do seu fã número 1, Renato Rubin. Vou fazer outras aqui, vou mandando outras. Me chamo Osvaldo, sou fã do André desde o Viper, membro do fã-clube oficial. Pergunta para o André, por favor, como estão as decisões sobre o novo álbum ou projetos novos, enfim. Verdade que você era de Mogi das Cruzes? Estão mandando pergunta aqui. Uma vez eu encontrei um menino lá em, sei lá, Caruaru, em algum lugar do Nordeste, virou para mim e falou assim: André Matos, é verdade que você é meu pai? Falei, olha que eu saiba não, porque é a primeira vez que eu venho a Caruaru. Sua mãe já foi lá pra São Paulo? Não, eu não sou de Mogi das Cruzes, o Neymar é que é. Pronto. Gente, tem uma coisa maravilhosa aqui da Renata Parolini.
André foi a minha paixão. Eu tinha uma montagem de uma foto onde coloquei a cabeça dele no lugar da cabeça do meu ex. Só que na época o ex ainda era o atual, pior que ele pegou. Cacilda, mas isso aí é quase uma lobotomia, digamos assim, né? Praticamente. Já rolou uma coisa absurda de fã? Ainda mais que você com o cabelão, o pessoal puxa cabelo. Não vou nem contar, cara, na boa. Não vou porque é caso de polícia, assim. Vamos segurar para os bastidores. Na semana que vem ele vai contar em off pra gente, a gente conta pra você e finge que não vai contar. Não, já rolou coisa de assim, só acampar na frente da sua casa, né? São momentos e momentos da carreira, né? Eu não curto muito isso, eu não gosto muito do spotlight, digamos assim. Eu sou mais low profile e posso ficar na minha, ter uma vida privada normalzinha, assim, tipo, pô, o mais normal possível, porque quando você está trabalhando é o mais anormal possível. Então, para compensar. É como o Literno, você conhece a pessoa há muito tempo, vocês são primos de infância. Se você tivesse que fazer uma campanha, vender André Matos, cara, agora de improviso, assim, pra te botar na fogueira mesmo. Tem um slogan fácil? É o maestro do metal, ele né? já me deu esse slogan, né? Porque muita gente, acho que muita gente assim sabe que eu fiz que a música do casamento dele. Sim, então a gente troca favores aqui. E ele, o conhecimento que ele tem de música como um todo é inacreditável. Várias vezes a gente vendo, nessa época a gente morava na República, eu, ele e meu avô, tocava uma música qualquer na TV, ele levantava como que vai pegar uma água e você via no piano lá atrás ele tocando aquela música e fazendo algo em cima. Então é uma capacidade musical inacreditável, ele é um gênio. E que, enfim, as pessoas acabam vendo só uma vertente do que ele faz, mas eu tenho a sorte e o privilégio de acompanhar tudo que ele faz musicalmente. Posso dizer que é incrível. André Matos, vamos tocar alguma coisa? A gente separou aqui o que temos pra tocar, Edu Pares? Se mandar mais uma falsa, eu vou dar porrada mesmo. Como é que é? Não, fala. O caso não vai rolar caçador, tá? Olha, tem Carry On e Fairy Tale. São escolhe uma musiquinha aí. São duas músicas minhas, de fato, de autoria minha. Pronto. Carry On virou um hino mundial, cara. É um negócio impressionante, assim, como em qualquer lugar do mundo. Você pode ir na Patagônia ou no Alasca, nego sabe. Agora, não que seja uma coisa extremamente popular, e até me orgulho de que não seja, né? Agora, a Fairy Tale, como a gente comentou ela aqui, e foi uma música que acabou indo pra novela, foi aquela que foi a inspiração no poema do nosso avô e tudo. Foi uma música que ficou muito conhecida também e as pessoas gostam muito e eu adoro também. Eu acho que ela é a síntese perfeita do que é a música clássica com rock, que são as minhas praias. Então, vamos ouvir Fairy Tale. Vamos ouvir então, esse é o Rock Reclame. Tubaína. Essa história é foda. Vendeu o André sem marketing digital. Pessoal vendendo aqui André Matos, como o André está fazendo a propaganda. E agora a gente vai... O que a gente vai passar? Vamos passar Quiz Reclame. Lá no Reclame a gente tem um quiz, a gente conversa com os principais profissionais. Inclusive Eco está nesse balaio também. Vamos ver as dicas do que o pessoal está lendo e qual foi o festival da vida da galera da comunicação. O que você está lendo? Estou lendo Homens Imprudentemente Poéticos, do Walter Hugo Mãe, o último livro dele, uma história que passa no Japão medieval, a história de dois vizinhos que se odeiam, uma trama maravilhosa com toda a poética do Walter Hugo, recomendo pra caramba. Eu estou lendo um livro do cara que chama Christopher Vogler, chama A Jornada do Escritor. Ele é um livro que faz um paralelo entre a jornada do herói, que foi um processo que foi mapeado pelo Joseph Campbell, que conta em várias culturas como é que funciona essa história da trajetória de um herói mítico. E o Vogler trabalhou muitos anos com análise de roteiro para filme de Hollywood. Ele começou a perceber que tinha um paralelo muito grande entre as duas coisas e falou, poxa, tem uma relação forte aqui entre essas histórias e eu vou conseguir colocar isso no papel. Então ele trata dos arquétipos que estão envolvidos nas histórias clássicas de cinema e ele percebe como isso faz diferença na maneira como as pessoas se relacionam com esses roteiros. Então é mais ou menos essa história. Eu tô lendo de novo Encontro Marcado, do Fernando Sabino, que é um livro sobre as relações, um livro sobre as amizades. Eu já li no passado e tô relendo de novo, é uma nova surpresa cada vez que eu leio o livro. Biografia do Agassi, porque eu tô interessado
na área do tênis, é uma biografia super interessante, foi super recomendado. Qual foi o maior festival ou show da sua vida? O maior show da minha vida foi o show do AC/DC no Pacaembu, quando eu era muito novo, que marcou a minha vida. O meu primo André Matos abriu o show, eu fui assistir ele e acabei vendo o show do AC/DC de brinde, que foi incrível. O meu melhor festival foi Lollapalooza, quando eu conheci Tudor Cinema Club. O maior show da minha vida foi a primeira vez que eu levei minhas filhas num show. E eu vou dizer que foi o Justin Bieber. Do Rolling Stones, com participação do Bruce Springsteen no Rock in Rio Lisboa. Eu fui pro ACL, é um festival em Austin também, ele acontece um pouco antes do South by Southwest. É só sobre música e assim, são mais de 100 bandas, tanto bandas que estão começando quanto bandas que já estouraram, e é muito organizado, é um festival bem legal, vale a pena conferir. O melhor show da minha vida provavelmente deve ter sido ou o David Bowie, primeira vez que veio no Brasil, ou recentemente o show do Wilco, que teve aqui no Pop Load ano passado em São Paulo. Peter Gabriel, que eu vi o cara no palco numa casa de show na Pompeia, que nem existe mais. Eu comprei ingresso na porta, uma menina que tinha ido com o namorado não conseguiu entrar, e eu fiquei com o dinheiro da cerveja, que era a única coisa que sobrou pra fazer alguma coisa lá dentro. Então, o Peter Gabriel. Rolling Stones no Brasil foi o maior show da minha vida, sem dúvida. A gente trabalhava, mas agora a gente tá muito melhor aqui na Kiss FM. E a Dampena também falou puxou o saco já. Mas ele voltou, nós ficaremos aqui. Rock Reclame de volta lá no Facebook. Vamos fazer uma pergunta pro pessoal do Facebook só, que todo mundo mandou aqui, André. A história do nosso querido Blaze Baylor, que assumiu a baqueta do... Não, a voz. Sim, a batuta. Melhor dizer. Do Iron Maiden, foi um concurso, muita gente queria você. Tem gente falando aqui, ó, a única coisa do Blaze que é melhor que o do André Matos era a costeleta, cara. Eu não consegui deixar aquela costeleta, cara. Eu até falei pra ele, Blaze, você deixa a costeleta, você deixa o cavanhaque? Então deixa eu também, vai. Mentira, piada antiga pra ele. Ó, mas não, teve tipo, da sua parte, teve o seguinte, antes do Angra lançar o primeiro disco, o Iron Maiden saiu do ciclo da banda. Eles fizeram uma pesquisa global junto à gravadora, né, que era multinacional, de quem teria condições em cada país de fazer uma seleção, de participar de uma seleção. Foi mandado meu material. Só que isso era uma coisa complicada também, porque ia sair o primeiro disco do Angra, já estava produzido, então ia ser interrompido, era um tipo de aborto, né, da carreira, né? E todo mundo foi muito preocupado com isso. Eu mesmo confesso que eu não fiquei muito confortável com a possibilidade de ser escolhido, né? E eu era muito novo, eu tinha 21, 22 anos, acho que eu não tinha maturidade psicológica ainda para encarar um Iron Maiden, não ia dar certo, né? Sinceramente falando. Eu teria que ter passado. Hoje em dia, se me chamar, eu vou na hora, mas assim, não teria condição naquela época, mas fiquei sabendo no final das contas que eu fui o terceiro colocado, o segundo colocado. Rolou uma enquete oficial mesmo. Eu fiquei entre os três, eles ouviram todo o material. Mas eu já esperava, eu já imaginava, podia imaginar que iam escolher o inglês. Porque o Iron Maiden é uma banda muito nacionalista, muito britânica. Bandeira inglesa, né? Eles são quase uns americanos do Reino Unido. The Trooper, aquelas músicas que eles tocam e tal. No final, depois de muitos anos, eu encontrei de novo o pessoal do Iron Maiden, o empresário, ele falou, pra mim você ainda canta muito bem, a gente abriu um show deles e tal. E o bacana foi que o próprio Blaze, que tá vendo isso, falaria errado. Falar errado. O próprio Blaze Bayley, que eu conheci, que eu já cantei com ele também, participando do show dele, cara, muita gente boa. Ele deu uma entrevista recente, na qual ele falou assim, acho que teria sido muito melhor para o Iron Maiden ter escolhido o André do que eu. Né? Eu achei de uma humildade assim, enorme e fico muito feliz com essa... Isso já basta, não precisa entrar. Bruce é uma referência pra você? Total, né? Bruce, Rob Halford... Mais porque ele pilota Boeing do que ele é fã de... Ele fazia Bolívia, né? Então, fazia. Agora não dá. Mas o Bruce sempre foi, o Rob Halford, o Dio, que eu conheci também, que foi um cara genial, né? Muito simpático. O Eric Adams, que era o vocal do Manowar, quando o Manowar era bom, né? É isso. Quem que é o cara mais legal que você conheceu, assim? Cara, assim, da cena, dos meus ídolos, que foi mais gente boa, foi o Ronnie James Dio. Cara, assim, que não precisa
provar nada pra ninguém, não precisava, né? Morreu. Mas nós fizemos um festival juntos na década nos anos 2000, na cidade de Monterrey, no México. Então, Rock Reclame voltando aqui depois de ouvir André Matos cantar. A gente está conversando com ele pessoalmente ao vivo aqui nos estúdios da Kiss FM. Ele e Eco Moliterno, líder criativo da Century Digital. Falamos sobre Bruce Dickinson, falamos o nome errado de Blaze Bayley, falamos de várias coisas aqui. Aliás, ele estava rasgando elogios a James Dio, para falar de novo tudo errado. Ele é um dos caras mais legais que você conheceu dessa cena, então? Não, ele é, sem dúvida nenhuma, assim, foi o mais humano, né? Não que os outros não sejam, eu conheci todos os meus ídolos, né? E já tive a possibilidade de tocar junto com eles e de dividir camarim, dividir palco. E isso, por mim, assim, já basta, já foi um sonho realizado, né? Quando eu comecei lá atrás, com 15 anos de idade, primeiro show, era isso que eu queria um dia fazer na vida, né? Não era ser super famoso, não era ser milionário do rock, não é ser um poser desses, né? Que tem uma casa em Beverly Hills, quer dizer... Nem tocar no Twisted Sister. Muito menos, né? Muito menos. Eu até gostava de Twisted Sister porque era engraçadinho, eu gostava de Kiss porque era engraçadinho, coisa que assim, pega as pessoas um pouco mais cedo, né? Agarra as pessoas mais cedo porque tem um lado meio circense, digamos assim, né? Cênico. Então, mas mais tarde, você até percebe que eles têm músicas boas, que eles são bem produzidos. Mas aí você começa a se ligar mais na música, você está mais de Deep Purple, de outras músicas, Iron Maiden, enfim. Você gosta de rock mais trabalhado, seja ele melódico ou não. Tem rock que não é tão melódico, por exemplo, eu adoro uma banda alemã que chama Rammstein, e que não é uma coisa extremamente melódica, até meio brutal, e eu acho assim, genial, é artístico o negócio. Então, porque vai evoluindo, né, de acordo com a idade. Se você estuda música, então vai evoluir um pouco mais. Muito bom, gente. Tempo estouradaço, infelizmente, 10 horas e 3 minutos. A gente já está atrasado, daqui a pouco vamos tomar mais bronca aqui. Então começo a me despedir. Tuti Miller, super obrigado pela sua participação. Terça-feira que vem estamos aqui de novo. Valeu, gente. Emerson Souza. Uma honra estar aqui no estúdio com um grande amigo, Eco, e com o André, um ídolo. Foi muito legal. Muito obrigado. Eco Moliterno, super obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês mais uma vez, muito legal estar aqui. Chamem sempre, virem sempre. André Marques, para brincar de errar mais nomes. André Matos, o mito do metal, super obrigado por aceitar o convite e vir aqui na Kiss FM. Eu agradeço o acolhimento no vosso nome. Muito bom, estará sempre bem-vindo aqui nos microfones da Kiss FM. Mandar uns agradecimentos aqui, primeiro agradecer a Jamute, nossa apoiadora, uma das produtoras de som mais premiadas do Cannes Lions com 11 leões. O pessoal que está aqui no estúdio assistindo com a gente, tem aqui a Paty Silveira, o Felipe Turlão, a Emily Barbosa, toda a equipe do Reclame, o Roger Garcia, nosso diretor-geral, a galera da Lab 3 TV, que fez toda a transmissão no facebook.com/programa Reclame. Se você quiser rever ou ver em imagem, tá lá. O pessoal do Marcinho Bertolone, o Pedrão, todo mundo aqui. Queria mandar um abraço pro pessoal, a gente não falou das notícias, né? A Violeta Noia, que era a presidente da Ótima, assumiu como head de mídia lá da Talent Marcel, uma das maiores agências aqui do Brasil. Gabriel Araújo virou diretor executivo global da Ketchum. Gabriel da Little George agora está atuando, mais um talento atuando. Ele fica sediado no Brasil, mas vai participar globalmente das campanhas, então super parabéns aí pro Gabriel. Tem Flaviano Faleiro, o pessoal da Century Digital. Todo mundo lá da Century também apoiou a gente lá no Cannes Lions, foi super bacana, tem muita coisa no nosso Facebook. A Mirella Tavares, o Rodrigo Cerveira, a Mônica Gelbeck, Danilo Silva, a galera que entrou no Facebook, no WhatsApp da Kiss FM. Vamos continuar, toda terça-feira, 9 horas da noite, a gente está ao vivo. Terça que vem a gente tem mais 2 convidados especiais para falar de esporte, entretenimento, artes. Manda pra gente o que você quer ouvir aqui, que a gente vai correr atrás, né, do Pares? Perfeito, exatamente. Toda terça-feira às 9 da noite. Muito obrigado pelo microfone, eu quero agradecer mais uma vez, em nome da Kiss FM, todos vocês, André, o pessoal aqui ficou em polvorosa. Queria ir mais vezes aqui no ninho. Muito prazer. Kiss FM, não deixe o rock sair de você. Tchau, um abraço.